Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata o meu canal, a gente aqui fala sobre história e a relação dela com a cultura pop em geral, com filmes, com cinema, com quadrinhos. Eu sou professor de história, sou historiador, sou pesquisador de história em quadrinhos e animações. Eu sou membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Arte Sequencial, a ASPAS. Então eu tenho algum tipo de conhecimento, algum tipo de conteúdo para poder estar debatendo aqui. A gente não tem muita tecnologia, eu gravo com celular, a coisa aqui é meio mambembe, eu mesmo edito, mas eu tento reforçar isso, eu tento compensar isso de alguma maneira, trazendo o melhor possível de conteúdo, fazendo algum tipo de pesquisa e trabalhando na divulgação científica. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre Boku no Hero Academia, My Hero Academia, o anime mangá que tem feito algum barulho, tem sido bastante debatido aí durante essa última semana por causa de algumas acusações, ele acabou sendo banido da China, por exemplo. Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, como ele é conhecido no Ocidente, é um mangá escrito por Kohei Horikoshi desde 2014, transformado em anime, transformado em uma animação que já está na 4ª temporada, produzido pelo estúdio Bones. Semana passada foi falado muito desse anime, desse mangá, porque no Japão houve uma polêmica, na verdade no Japão e na China. Esse anime acabou sendo banido da China. O que acontece? No Japão, o seu autor criou um personagem que faria referência, que supostamente faria referência a testes químicos feitos com pessoas vivas na China e na Coreia pelo exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial, o que pegou muito mal. Então hoje eu vou falar sobre um outro tema, um tema paralelo a esse, dentro de Boku no Hero Academia, para a gente debater. Será que esse autor realmente ele gosta de fazer críticas com questões científicas, com questões ligadas até à guerra em si? Se você não conhece nenhum anime, nenhum mangá, eu vou fazer uma pequena sinopse, embora eu recomende ativamente, é um anime bastante interessante, bastante divertido. Tá? Então ele se passa em um universo, em um mundo fictício, onde praticamente todas as pessoas desenvolvem algum tipo de poder. Essa é a premissa básica, certo? Em algum momento, a humanidade desenvolveu poderes sobre-humanos e nessa humanidade nova, a profissão de super-herói passa a ser legalizada e se torna a profissão mais prestigiada. É o que todo mundo quer ser. Então o anime vai focar no personagem Izuku Midoriya, que é um garoto, que aí eu não vou dar spoiler de absolutamente nada, mas que o sonho dele é se tornar um super-herói. Então vai acompanhar a história dele ligada a uma academia de heróis prestigiada. É lógico que existem diversos planos de fundo, existe um desdobramento, é um anime que eu poderia dizer que ainda está bastante no início, ele ainda vai acontecer muita coisa nele, então isso é só uma premissa básica. Eu acho que ele ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. E o que eu vou debater nesse momento aqui com vocês, eu acho que pelo nome do vídeo vocês já devem ter percebido, é se existe ou não uma mensagem clara de eugenia dentro de Boku no Hero Academia. Eu vou ter, obviamente, que explicar para você o que é eugenia e antes falar o que seria, em que momento do anime isso seria deixado muito claro. Um dos personagens que eu poderia dizer que é do núcleo principal de Boku no Hero Academia se chama Shoto Todoroki. O Shoto Todoroki, ele tem um background que é apresentado mais ou menos na 2ª temporada do anime, eu não me lembro em qual volume do mangá, mas que é bastante característico dos shonens de porrada, é um background bem trágico. E é nele que a gente vai debater a existência ou não dessa proposta eugênica. O pai dele se chama Endeavor, e nesse momento do anime, no momento que a gente está debatendo aqui, e não no momento que está saindo agora, na 4ª temporada, o super-herói número 2 do mundo, o segundo super-herói em uma escala que é feita lá no anime. E ele sempre desejou, ele sempre quis ser o número 1. O número 1 é um personagem de muita importância para a história do mangá que se chama All Might. E esse Endeavor percebe em determinado momento que nunca vai conseguir alcançar o que se tornou o All Might. E ele cria um plano, que é um plano bem maluco, por sinal, e um plano bem paciente, já que ele vai demorar bastante tempo. E esse plano seria fazer um dos filhos dele, que ele nem tinha na época, se tornar o super-herói número 1. Como? Fazendo com que os poderes fossem melhorados, digamos assim. Ele se casa com o rei Todoroki, que tinha poderes bastante fortes, pelo visto,
de controle do gelo. O anime deixa muito claro que é um relacionamento extremamente abusivo. Eu poderia até falar que é mais complexo ainda que isso, porque não deixa muito claro o quanto ela quis se casar com ele. Então a gente vê que os desdobramentos são muito mais polêmicos. E, através da relação do Endeavor, que tinha poderes de fogo, com a Rei, que tinha poderes do gelo, ele tenta, então, gerar uma prole, gerar um filho que tivesse poderes superiores a isso, certo? No conteúdo do anime, deixa muito claro que existe uma relação de melhoramento dos poderes a cada geração. Então, o anime, na sua proposta ficcional, informa que, conforme as gerações vão passando, existe uma depuração, um melhoramento realmente dos poderes. Os poderes vão ficando muito mais fortes. Então, ele já conta com isso. E outra coisa que é falado no anime e no mangá é que o pai e a mãe muitas vezes interferem na relação de poder dos filhos. Então, o poder do filho ou vai ser a junção do poder do pai e da mãe, ou vai ser uma proposta genética que vai passando de pai para filho, de mãe para filho, ou vai ser um dos poderes aumentado, o poder combinado, mas muitas vezes vai estar ligado a isso. Não sempre, mas muitas vezes vão estar ligados a isso, né? Então, a proposta do Endeavor é ter uma prole combinando os seus poderes. Ele chega a ter 3 filhos antes do nascimento do personagem que a gente está falando, o Shoto Todoroki, que é o 4º filho deles. O Shoto, então, consegue essa proposta de melhoria dos poderes pelo casamento, e ele consegue combinar metade do corpo dele de fogo, metade do corpo dele de gelo. Perfeito? Então, essa é isso que acontece no anime e no mangá. Em nenhum momento é falado de eugenia. Então, a gente precisa agora entender o que é eugenia para poder debater isso. O termo eugenia foi criado em 1883 por Francis Galton, que, curiosamente, é primo de Charles Darwin. Então, Francis Galton ele fazia uma proposta que, na verdade, a gente pode fazer que deturpava muitas coisas do trabalho do primo dele, do trabalho da seleção natural das espécies. Ele falava em seleção artificial das espécies. Galton acreditava que a humanidade podia ser melhorada se evitasse determinados cruzamentos entre as pessoas. Ele faz um estudo sobre intelectualidade, sobre pensamento inglês, e é claro que toda a pesquisa dele ignora fatos muito claros, pelo menos para a gente hoje. Na época que ele está trabalhando, você não tem desenvolvimento da genética, por exemplo, e ele parte de uma xenofobia, de um ódio ao inimigo, de um ódio ao estrangeiro. Ele parte de um preconceito muito grande com relação às classes sociais inglesas. Então, existe dentro do pensamento do Galton já um preconceito que estava muito arraigado, que estava muito preso às condições daquela época. A gente pode destacar, então, o desenvolvimento da eugenia positiva e da eugenia negativa. O que seria isso? A eugenia positiva estimularia que casais ditos saudáveis, é lógico que esse saudável a gente pode questionar de diversas maneiras, a terem filhos. E, sendo assim, gerando uma prole, gerando filhos saudáveis. Enquanto isso, a eugenia negativa seria aquela que visaria um programa de poder estatal para evitar o cruzamento entre pessoas que não fossem consideradas saudáveis. Então, a gente vai ter países que efetivamente vão entrar com uma proposta eugenista, inclusive gerando esterilizações ou extermínios. A gente pode identificar eugenia em determinados momentos do Holocausto. Na verdade, a Alemanha nazista vai ter muito claro um programa eugênico. A gente vê claramente, sempre se falar sobre o Holocausto judeus, a gente muitas vezes fala sobre o Holocausto cigano, outros holocaustos que vão ter acontecido ali nos campos de concentração, mas a eugenia estimulava também programas de esterilização e, com certeza, até extermínio de cidadãos considerados alemães puros, mas que, por exemplo, possuíam alguma deficiência física ou alguma deficiência mental. Era estimulada a esterilização dessas pessoas. E dentro da Alemanha nazista existiam centros de estímulo à reprodução humana de alemães vistos como saudáveis, vistos como puros. Então a gente vê que dentro da própria ideia do que é um alemão ou não é um alemão, você vai ter
essa concepção eugênica, dizendo que os alemães que mancassem, que fossem deficientes físicos ou deficientes mentais, também deveriam passar por um processo de purificação, o que torna ainda mais assustador toda a ideologia nazifascista. No Brasil, a gente também teve propostas eugênicas muito praticadas. A gente teve uma associação de eugenia fundada em 1918 e a gente teve, na verdade, um estímulo governamental a partir da década de 30, com a criação da Comissão Central de Eugenia Brasileira, dentro do governo Vargas, a partir de 1931. Então, quando a gente fala em nossas aulas lá sobre o período Vargas de um estímulo a tornar o Brasil mais branco, isso realmente existiu aqui, inclusive como política pública. Essa proposta visava evitar a imigração de negros para o Brasil e estimular o cruzamento entre brancos. Na verdade, evitar a miscigenação entre raças. Existe um conceito no Brasil de que a gente não conseguia estar no mesmo status econômico de países europeus por causa da miscigenação. E não pelo que é mais claro hoje, que são as condições históricas de desenvolvimento econômico do país. O que acontece em Boku no Hero é o que a gente chama de eugenia positiva, uma vez que, através do casamento entre pessoas com poderes diferentes, ela vai estar propondo um aperfeiçoamento dos poderes existentes dentro do conteúdo ficcional do anime. Hoje, obviamente, a eugenia é questionável, ela é eticamente reprovável, embora ainda seja debatida em diversos meios científicos se ela é válida em alguns casos ou não. O que eu entendo é que o Horikoshi, o autor do anime e do mangá, ele propõe através disso, na verdade, um debate, uma vez que ele não passa pano sobre o Endeavor. Nos arcos atuais que o anime está desenvolvendo, pelo menos aqui no que está sendo publicado no Brasil, a gente vê uma humanização do personagem Endeavor. Porém, em nenhum momento ele é inocente, ele se torna inocente em relação àquilo que ele fazia. O quanto ele foi abusivo com a mulher, o quanto ele foi ridículo em determinado ponto, o quanto ele foi abusivo com a mulher, o quanto isso teve distúrbios psicológicos tremendos nela e no filho Todoroki e nos demais filhos. Então, na verdade, o anime está tratando um pouco mais aprofundadamente sobre esses temas. E eu percebo, então, que o Horikoshi ele tem uma intenção crítica. Existe uma relação de aprofundamento crítico de algumas partes desse anime e desse mangá. Não é puro entretenimento, o que eu acho excelente. Sobre o que está acontecendo aí fora, que gerou o banimento, eu não vou me aprofundar muito, mas eu acredito que ele perdeu um pouco a mão. Ele foi fazer uma crítica, e para mim isso é claro, embora ele fale que tenha sido uma casualidade, o nome do personagem, mas o que aconteceu, na minha opinião, é que ele perdeu um pouco a mão, ele acabou fazendo uma crítica um pouco insensível em relação aos países que sofreram com essas testagens químicas, tá? Sendo assim, eu acho que, embora ele tenha tomado as providências rapidamente, tenha se desculpado, a gente tem que levar em consideração também a obsessão crítica, a intenção crítica por trás da produção dessa obra. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, compartilhem o vídeo, clicam em curtir aqui embaixo, passem esse vídeo pelo WhatsApp para outras pessoas. O meu canal está começando. A gente não tem realmente muita estrutura. Como eu falei no início, a gente grava em casa e tudo mais. Mas a minha intenção aqui é continuar fazendo vídeos e produzindo conteúdo para vocês. Eu gosto muito de Boku no Hero Academia, estou acompanhando o anime, estou lendo o mangá que está sendo publicado no Brasil e estou escrevendo um artigo sobre Boku no Hero Academia, que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ser tema aqui do canal. Então, se você curte o anime, se você curte anime em geral, cultura pop, compartilhe esse vídeo e curta. Também pode assinar o nosso canal. Eu sou péssimo para fazer essas mensagens finais, mas a gente vai tentando, né? Valeu, gente. Obrigado. A gente está gravando, a vizinha coloca Roberto Carlos alto. Passa o carro do peixe, passa o moço bebendo giló, passa o carroceiro. Cara, é muito difícil. É muito difícil.